Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Literatura, a Escrita como Criação, que é parte do projeto maior Memórias Construídas Online 2, promovido pela Via Cultural com apoio do PROAC. Vamos lá então para mais uma aula. De hoje eu vou comentar um pouco algumas propostas que são expostas neste livro chamado Produção e Leitura de Textos no Ensino Fundamental, Poema, Narrativa, Argumentação, de autoria da Beatriz Citelli, que é o 7º volume da coleção Aprender e Ensinar com Textos, que é uma coleção coordenada pelo Adilson Citelli e pela Lígia Chiappini. Este livro, assim como a coleção, Aprender e Ensinar com Textos, ele tem em vista os professores ou futuros professores, sempre pensando no ensino de escrita em sala de aula. E aqui especificamente o ensino fundamental. Só que ainda que ela se detenha, que ela tenha desenvolvido, inclusive aqui ela vai expor um trabalho que ela desenvolveu em escolas do ensino fundamental, o tipo de trabalho que ela faz é muito rico, muito precioso e ajuda para estudantes e praticantes de escrita de todas as idades. E o que eu vou comentar aqui hoje, especificamente, começar a comentar com vocês na aula de hoje, é o tipo de trabalho que ela fez com os alunos trabalhando o poema, porque são propostas muito interessantes e que nos ajudam muito. Evidentemente, ela fez em sala de aula, então havia um grupo, e ela também trabalha com essa questão do coletivo também, pensando sobre os textos e tudo mais. Isso a gente não tem como fazer aqui nesse nosso formato de vídeos virtuais, mas eu vou sempre falando como a gente pode ir fazendo para fazer individualmente em casa e, claro, sempre se vocês tiverem chance de formar grupos de escrita, isso é sempre maravilhoso, tá? A própria Natalie Goldberg sempre fala assim, de onde a gente estiver, tentar formar grupos com pessoas que escrevem. Isso é uma coisa preciosa mesmo, Bom, no livro, então, da Beatriz Citelli, ela conta pra gente que uma das atividades que ela sempre começava fazendo com os estudantes, a ideia de criar jogos poéticos a partir de palavras ou relacionadas à natureza ou relacionadas ao cotidiano das crianças, Então, palavras da natureza, Então, tipo sol, mar, lua, vento, céu, sabe? Coisas desse tipo. E aí ela ia pedindo, para que cada um fosse primeiro falando, inclusive, antes de escrever o que vinha à cabeça, E tentando pensar palavras que se associassem a estas palavras de coisas da natureza. E depois também, ou palavras do cotidiano, coisas bem simples, sabe? Tipo casa, rua, pipoca, doce, coisas assim, E aí, que palavra que vem para você, Fazer esses jogos poéticos. Isso é muito bacana, a gente pode fazer sempre, Pensa uma palavra e pensa o que vem de palavras que se associam àquilo, E ela destaca pra gente, eu vou só comentar um trechinho, Ela fala que a ideia então é que cada um consiga vivenciar e construir uma experiência mais ou menos significativa sugerida por aquele elemento representado, E tentando então assim, pela linguagem, começar a se unir
o abstrato ao concreto, né? O geral ao particular, o mundo interno ao mundo externo, o externo ao interno, né? E fazendo esse jogo, então isso é muito bacana, é um exercício fundamental, né? E a ideia, então, de aguçar a nossa intuição, de fazer relações e ir elaborando o nosso discurso poético, né? E a gente pensar, né, nessa relação do externo com o interno e da gente ir construindo esses vínculos. Isso tem tudo a ver com o nosso curso aqui de Memórias Construídas, né, em que a gente está sempre dialogando externo e interno, né, a nossa posição aqui no mundo. Vocês estão vendo lá atrás, é a minha gata Julieta, e as coisas estão assim bagunçadas porque a gente está organizando caixas aqui. Muito bem, ela traz um pressuposto básico que é muito importante, que é para a gente ter em mente, que é o seguinte: escrever bem não é só escrever corretamente, é muito mais do que escrever corretamente no sentido de dominar a norma padrão, né? Então é bem mais que isso, a gente precisa desenvolver aptidões que são bem mais complexas, inclusive, né? E para isso, uma noção fundamental é de que escrever bem é um trabalho que se constrói por meio da escrita e da reescrita. Então, não é algo que sai assim, sabe? E não é algo que se constrói da noite para o dia. Então, novamente, eu venho sempre falando para vocês a questão da paciência, né? Ela é decisiva mesmo, mas nesse sentido de que paciência, mas a gente está em processo, né, de construção. Então, aqui a Beatriz Citelli nos traz uma noção muito importante e que complementa o que a gente vem trabalhando a partir da Natalie Goldberg, né? Porque com a Natalie Goldberg a gente tem procurado o quê? Trabalhar a questão de liberar, né, os nossos bloqueios, eliminar os nossos bloqueios ou pelo menos minimizá-los, né, os bloqueios para a escrita. Deixar a escrita fluir, ver como a escrita pode ser, inclusive, uma amiga nossa, né, uma prática que nos ajuda muito, em muitos sentidos. Com a Beatriz aqui, o que eu quero começar a ver com vocês é que a gente solta, mas a escrita ela vai nascendo não só desse primeiro fluir, mas de quando a gente volta sobre esse primeiro fluir e vai olhando para ele e vendo o que é que a gente pode ir fazendo para que ele fique literariamente melhor, no sentido de que ele tenha um efeito mais bacana, inclusive, sobre quem for ler, né? Que ele se torne cada vez mais uma unidade de sentido e uma unidade sonora, quando a gente pensa num poema, né? Então, essa ideia da reescrita, isso é muito importante, né? E é uma reescrita diferente da que muitas vezes a gente tem em vista na escola, que é só pensando na correção gramatical, né? Aqui não, aqui é uma reescrita em que a gente vai pensar em como aquele texto pode funcionar melhor para dizer da melhor maneira que eu conseguir aquilo que eu quero dizer, né? Sempre pensando, então, em conteúdo e forma, né? Aí ela faz uma proposta, por exemplo, para os alunos, né? Para que eles falem primeiro e depois escrevam várias palavras, as palavras que vierem na cabeça, que se iniciem com letras, por exemplo, como P, M ou S. E aí eles vão pensando nessas palavras, né? E a partir daí, dessas palavras, escolhem algumas delas e começam, então, cada um fazer o seu poema. E ela vai mostrar pra gente no livro a primeira fase, como que faz, né, como que alguns dos resultados e aí como que ela vai intervindo nesse sentido. Então ela mostra pra gente um poema, né, de um menino da 5ª série
inclusive ela mantém erros ortográficos, né, que ele cometeu, porque ela sinaliza pra gente como ela faz, né, ela só sublinha, porque aí o aluno vai atrás de ver qual é o problema ali, ela tem todo um código para ir sinalizando as questões, né, para o aluno ir corrigindo, e depois ela mostra na reescrita como esse poema, eu vou mostrar aqui para vocês, como esse poema, com a reescrita, e foi uma reescrita a partir de sugestões, inclusive de coisas debatidas coletivamente em sala de aula, como se teve em vista que ganhasse não só em efeitos de sentido, mas que ele, inclusive, sonoramente, ritmicamente, funcionasse melhor, tendo em vista, inclusive, concisão e tudo mais. Então, vamos ver aqui a primeira fase, né? Então, a primeira fase do poema do Renato, da 5ª série, dizia: pedra, pedra, uma pedra, bonita, feia, melosa, mela o chumbo chumbado, aperta o gatilho da vida, dispara, vive, morre, assoa o nariz no melado, ouve Marina, ouve Chico, pedra, pomba, Pedro, ponto, pedra, pedra. Aí o que eu falei, né, do assoa, que ele escreveu com C cedilha, ela só pôs o sublinhadinho, e o último Pedro, que ele colocou, que inicia o último verso aqui dele, que ele colocou com minúsculo, é um nome próprio, né, então ela só sublinhou para ele. Na reescrita, então, ficou como? Pedra. Pedra. Pedra, uma pedra. Bonita, feia, melosa. Mela o chumbo chumbado. Aperta o gatilho da vida. Dispara. Vive. Morre. Assoa o nariz no melado. Ouve Marina. Ouve Chico. Pedra. Pomba. Pedro. Ponto. Pedra. Pedra. Então vejam como inclusive foi feita essa separação, né? Os últimos versos são todos compostos por uma palavra só, um substantivo, e são todos com o P, né? Então que vai dando toda essa questão sonora, como ele dividiu, né? Ouve Marina ficou num verso, ouve Chico em outro, né? Então tem uma série de mudanças aqui que foram feitas a partir das mesmas palavras, né? Mas então da divisão, da questão da pontuação e tal, e como o poema ganhou muito mais força do que na primeira versão, né? Em que ele estava. Vou ler de novo até, né? O primeiro, olha. Pedra, pedra, uma pedra, bonita, feia, melosa, melo, chumbo, chumbado. Aperta o gatilho da vida, dispara. Vive, morre, assoa o nariz no melado. Ouve Marina, ouve Chico, pedra, pomba, Pedro, ponto, pedra, pedra. E aí o segundo, pedra, pedra, uma pedra, bonita, feia, melosa, mela o chumbo chumbado, aperta o gatilho da vida, dispara, vive, morre, assoa o nariz no melado, ouve Marina, ouve Chico, pedra, pomba, Pedro, ponto, pedra, pedra, né? Comentem aqui, inclusive, o que vocês pensaram, não só das duas versões, mas dessa ideia, né, de trabalhar com elementos do concreto, depois pensar várias palavras iniciadas com uma letra, enfim. Procurem fazer estas propostas e contem aqui, gente, que o retorno de vocês é muito importante. Na próxima aula, nós vamos continuar a comentar esses processos aqui da Beatriz Citelli, que são muito ricos. Obrigada e até a semana que vem.